A graça e a paz de Cristo Jesus, pastores de Mário mais uma vez. E agora dessa vez estarei concluindo, em nome do Senhor Jesus, a exposição que comecei a fazer da Epístola a Filemon. Depois de meses, agora estarei concluindo essa exposição. E para tanto, a leitura, começarei fazendo ela, mas antes de começar a fazê-la, antes de tudo, vou estar orando para que sua vida seja abençoada com essa mensagem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, apresentamos a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo venha trazer verdadeiro alimento para a nossa alma. E que possamos de fato, através da Tua santa lei, cada dia que passa, mais nos parecermos com Jesus. Cada vez mais, de glória em glória, nos assemelharmos ao nosso Salvador. Que o Teu Espírito Santo venha nos edificar, nos consolar e, ó Deus, nos exortar pelo Teu poder e graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então procedamos assim a leitura. A partir do versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a mim mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saulo-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, nessa leitura que acabamos de fazer do final desta carta a Filemon, pode-se dizer aqui que o apóstolo Paulo está querendo, antes de tudo, se colocando num comprometimento de quê? De que se alguma coisa aconteceu que Onésimo fez e que desagradou o coração de Filemon, que colocasse na conta de Paulo. Então, nesse final de reflexão, nesse final de exposição de Filemon, eu quero propor assim o seguinte assunto, o seguinte ponto, o seguinte tema. Deus nos chama para sermos representantes de nossos irmãos. Deus nos chama para sermos representantes de nossos irmãos. Mas em que sentido sermos representantes? Representantes no sentido da oração. Representantes no sentido de nos colocarmos para servirmos nossos irmãos. De sermos representantes no sentido de praticarmos o amor uns para com os outros. Então isso envolve interceder, isso se envolve se colocar no lugar, isso envolve amar. Então vejamos o texto.
Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil atualmente, porém é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para que, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Aqui ele intercede em favor de Onésimo. Aqui intercessão não é só uma questão de oração, mas sim o quê? Mas sim se colocar na posição para que o irmão Filemon, pudesse usar de misericórdia para com Onésimo. E o Senhor Jesus, ele nos diz de maneira muito clara em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, ele vai dizer assim claramente acerca das bem-aventuranças, acerca dos misericordiosos. Diz assim, Mateus capítulo de número 5. Vai dizer assim dessa forma: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é justamente a bondade de Deus manifestada sobre aqueles que estão em estado de miséria, ou seja, sem que a pessoa mereça nada. Então quer dizer, somos chamados a exercermos misericórdia para com os nossos irmãos. Somos chamados, ao invés de expor, ao invés de envergonhar, ao invés de demonstrar e estar assim, fazendo com que o irmão passe vergonha, antes pelo contrário, somos chamados acima de tudo a colocarmos na posição de que esses irmãos que cometeram erros possam ter oportunidade para serem de fato restituídos e para de fato terem a oportunidade de demonstrar um coração arrependido, um coração renovado em Cristo Jesus. Que você, irmão, que você, irmã, ao invés de procurar as falhas das pessoas, procure acima de tudo descobrir o que há de bom nelas e pedir no Senhor para que essas pessoas alcancem misericórdia. Sempre tem a oportunidade de alcançar misericórdia. Mas isso não quer dizer necessariamente que a lei venha a deixar de ser cumprida sobre aqueles que merecem a lei ser cumprida. Mas significa, acima de tudo, que na presença de Deus, todos têm a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo Jesus. E aí aqui podemos ver um outro momento de sermos representantes, é esse aqui. A partir do versículo 15 diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se porventura me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Quer dizer, Paulo não procurou de forma nenhuma utilizar-se simplesmente do poder apostólico ou do poder de alguém enviado diretamente de Deus. Antes, pelo contrário, ele se pôs na posição de receber nele mesmo aquilo que seria até mesmo uma questão de um castigo, a questão mesmo de uma cobrança de um prejuízo financeiro. E isso se reflete o quê? Se colocar no lugar, se colocar na posição, isso na nossa prática de hoje, se colocar na posição daquele que sofre, se colocar na posição do seu sofrimento, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Se colocar mesmo na posição do seguinte, na posição de fato e de verdade, carregar a carga um do outro. E aí podemos ver, dessa forma, no mesmo Sermão do Monte, o Senhor Jesus falando ali, nesse mesmo Sermão do Monte, ele vai falar que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque aquele que se coloca no lugar, ele acima de tudo está buscando a paz entre os semelhantes, a paz entre o próximo.
E aqueles que buscam a paz têm essa marca, a marca da presença de Deus. Porque Deus mesmo diz, o Senhor Jesus diz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então, dessa forma, que nesse momento, ao você meditar nessa palavra, procure entender que quando nos colocamos na posição de estarmos no lugar dos irmãos, a gente procura acima de tudo, nós procuramos acima de tudo a paz entre o próximo, a pacificação no lugar onde há tempestade, onde há guerra, onde há qualquer coisa que cause confusão, porque somos chamados para sermos pacificadores para a glória de Deus. Então, nesse momento, chegamos assim à terceira característica de sermos representantes de Deus. Podemos ver que isso é caracterizado pelo amor. Mas que amor é esse? Que amor é esse? Nós podemos verificar aqui de maneira muito clara nos finais da carta, desta epístola. Certo como eu estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações me serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Quer dizer, graça sempre está ligada ao seguinte fator, o fator do amor. Somente o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, ele se refere ao quê? A própria graça de Deus. E ele está dizendo aqui, ó, certo, estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Tudo isso é movido através de quê? Através do amor. Tudo isso é movido o quê? Através daquilo que Jesus Cristo vai dizer nos evangelhos aos discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é esse amor? Esse amor que é hospitaleiro, esse amor que é aberto, esse amor que está pronto a renunciar a si mesmo. É o que está lá, 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aí o apóstolo termina no versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, representarmos Deus, representarmos a presença de Deus na vida das pessoas, envolve isso. Envolve intercessão, envolve colocar-se no lugar, envolve amar. E é isso que essa carta ensina, é isso que essa epístola ensina. E para a glória de Deus, assim nos colocamos, agradecendo acima de tudo a graça de Deus que nos ilumina, que nos fortalece e que nos leva a cada dia a ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. E lembrarmos sempre de que somos chamados a sermos luz do mundo e sal na terra. Deus te abençoe, um bom descanso para você e vamos a mais uma oração. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, obrigado por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Opera em nós, Senhor, aquilo, ó Deus, que nós mesmos com as nossas próprias forças não podemos operar.
mas que venhamos a cada dia a sermos intercessores, a sermos pessoas que nos colocamos no lugar do outro e a sermos pessoas acima de tudo, Senhor, que amam de fato e de verdade o nosso próximo. Para a Tua glória, Senhor, nós nos colocamos. Em nome de Jesus. Amém. E quero só lembrar, antes de fechar aqui o vídeo, que inscreva-se no nosso canal, marque gostei e qualquer dúvida, pregadorfiel1645@gmail.com. E perdoe pelo barulho ao redor, né? Mas, como todo vídeo caseiro, tem suas imperfeições, inclusive até alguns cacoetes, mas, acima de tudo, minha preocupação é de que você seja edificado em nome de Jesus. Amém.